E a polêmica compra dos respiradores, né? Tem um novo capítulo nessa história e a gente vai saber ao vivo com o Eduardo Cristóforo, direto da redação Panorâmica, a nossa redação ND, quais são esses novos capítulos. Oi, Edu! Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Bom, esse processo, a gente já falou que houve o levantamento do sigilo, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso ao que está nesse processo, né? Isso já faz algum tempo que teve esse levantamento do sigilo, mas só ontem é que os depoimentos em vídeos colhidos pelo GAECO foram disponibilizados para a CPI e nós tivemos acesso a alguns desses depoimentos. Entre eles, o depoimento do ex-chefe da Casa Civil, o Douglas Borba, que faz afirmações sérias. Ele diz que o processo de compra que teve com a Vegamed não foi o único com irregularidades, que teve também um segundo processo com irregularidades envolvendo o valor de 4 milhões de reais. Na reportagem a seguir, você vai ouvir afirmações sérias, também contestações e documentos que contrariam a fala do ex-chefe da Casa Civil. Acompanhe. O depoimento é do dia 2 de maio. Douglas Borba, então chefe da Casa Civil, procurou espontaneamente o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e disse querer colaborar com as investigações, que não tinha nada a esconder. E logo no início do depoimento, afirma que a negociação com a Vegamed não era a única com suspeita de irregularidades. Desde que aconteceu esse fato, que a gente descobriu esse fato da compra dos respiradores, o governador ordenou fosse feita uma sindicância, uma varredura em todos os contratos anteriores feitos da pandemia, e nós detectamos mais um processo grave, tá? Ocorrido na Secretaria de Saúde, datado de 19 de março, de mais uma compra de respiradores, tá? Na verdade são dois processos, um de 20 respiradores e outro de 10 respiradores, totalizam aí cerca de 4 milhões de reais, da empresa chamada Edera, e o pagamento de igual forma foi feito de maneira antecipada e também não foram recebidos pelo governo do estado os equipamentos comprados. Por telefone, Eduardo de Oliveira, responsável pela empresa Edera, que tem sede no sul do estado, disse que não houve nada ilícito. Que quando Borba prestou o depoimento, a Edera já tinha entregue 20 equipamentos do primeiro lote para o governo. Foram pagos 2 milhões e 200, tá? Não foi nem antecipado, porque eu entreguei essa mercadoria no dia 25 de março, eu entreguei os 20 respiradores com uma nota de 2 milhões e 200. E aí o restante da outra ordem de fornecimento eu entreguei no começo de abril e nem eu recebi ainda. Quer dizer, é o governo que está lhe devendo? Sim, está me devendo. E qual a justificativa para não te pagarem? Ficou faltando 4 equipamentos, que deu problema e eu estou vendo com o fornecedor. O problema é que ninguém tem. A justificativa deles é que falta 4 equipamentos. Eu já fiz uma defesa, mandei para o Estado. Ou seja, então, dos 30 você já entregou 26? 26. Já foram até distribuídos já. A Edera enviou à nossa equipe essa nota fiscal no valor de 2 milhões e 200 mil reais com a assinatura de um servidor da saúde atestando o recebimento da mercadoria no dia 25 de março. Agora há pouco, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que recebeu os equipamentos e que pagou apenas o valor do primeiro lote. A nota informa ainda que o governo espera a entrega dos 4 equipamentos que faltam para quitar o débito com a Edera. Isso é a mais pura mentira. Não sei o que ele quis dizer com isso. Eu nunca falei com ele, não conheço. Durante o depoimento, Borba destacou que mal conhecia a ex-superintendente de gestão administrativa e que o primeiro contato com Márcia Pauly foi no dia 22 de março, por mensagem de celular, e que só se encontrou pessoalmente com ela no dia 2 de abril, quando os 33 milhões de reais da negociação dos 200 respiradores ainda não entregues já estavam na conta da Vegamed do Rio de Janeiro. Então eu encaminhava no início para o Elton, depois eu disse, Elton, me passa vamos falar, quero que eu mande direto para alguém e tal, para onde ele me passou o contato da Márcia. Aí comecei a mandar direto para a Márcia essas propostas. E eu lembro bem, e está também nas provas do IGT, que eu mandei uma mensagem para ela dizendo o seguinte, Márcia, vou te encaminhar tudo que recebo. Não estou filtrando.
A reunião do dia 2 de abril foi convocada por Borba para tratar da compra de EPIs fabricados na China, um negócio de 77 milhões de reais que foi barrado por alguns servidores da saúde e de órgãos de controle do próprio governo. E aí fiquei monitorando, porque a minha preocupação enquanto secretário da Casa Civil era o seguinte: eu tinha informação da própria saúde que nós tínhamos 700 máscaras em estoque, isso é nada. Então aí eu conversei novamente, foi um novo contato meu com a Márcia, colocando à disposição uma importadora que poderia fazer esse serviço para nós, chamada ECB. A partir daí, ECB é importação. A partir daí eu passei então para o... Isso nós estamos falando de equipamento individual. EPI, nada de individual. A partir daí eu mandei o contato da pessoa que se ofereceu para fazer e tal, para o secretário Elton e para a secretária e para a Márcia, para que eles tratassem desse caso. Esse processo eu soube depois que essa compra não se efetivou, tá? Pois a CGE e a própria saúde consideraram que ela não era segura, né, o processo de importação. Parece que os caras que iam importar queriam cobrar para a importação. Bom, esse depoimento foi no dia 2 de maio. No dia seguinte, 3 de maio, aí foi a vez do ex-secretário da Saúde, o Elton Zeferino, ir prestar depoimento. Zeferino diz que não foi consultado em relação ao pagamento adiantado com a Vegamed. E ele também fala de questionamentos feitos pelo ex-chefe da Casa Civil em relação à demora da equipe em fechar uma compra. Elton Zeferino falou por 1h30. Reconheceu que as 2 primeiras semanas da pandemia foram confusas dentro da Secretaria de Saúde. Semanas foi uma semana de furacão, assim, sabe? Furacão, nós anunciamos que estávamos com transmissão comunitária dentro do estado. E aí nós começamos a perceber que dentro das nossas unidades hospitalares, só para ter uma ideia, a quantidade de EPI que nós consumimos em um mês passou a ser consumida em uma semana. Usando esse tipo de máscara em tudo quanto é lugar, tem outra máscara que é a tal da N95, que tem mais proteção. Todo mundo achou que devia estar... o cara que está lá na cozinha tem que estar usando. Então, começou a ter um consumo exacerbado, de tal sorte. Ele afirma que não autorizou ninguém a pagar antecipadamente e que a empresa Vegamed não exigiu isso na venda dos 200 respiradores. Foi feita essa autorização do pagamento antecipado? Não foi feito. De minha parte não foi feita autorização. Falando, né? Não estamos nem falando de um pagamento antecipado, estamos falando de uma nota fiscal que foi emitida e que alguém certificou essa nota. Né? O pagamento antecipado seria alguma coisa que eu coloco o dinheiro na frente antes, inclusive, de chegar a nota fiscal. Perfeito. Ela foi feita, até onde me falaram, né? Eles me informaram, pela Márcia. Ela emitiu a certificação da nota e encaminhou para pagamento lá do COFES, que é o coordenador do Fundo Estadual de Saúde. Quem mandou fazer? Não faço ideia. Eu tenho certeza que não fui. O ex-secretário da Saúde também fala da aflição do então chefe da Casa Civil, Douglas Borba, em fechar a compra de 77 milhões em EPIs. Essa compra foi aquela barrada pelos órgãos de controle. Reunião com o senhor, o Douglas Borba, a Márcia, o pessoal da Controladoria Geral do Estado, o Douglas Borba determinando o pagamento? Determinando a compra? Na verdade é o seguinte, houve uma reunião ali no grupo do COIS, na verdade foi anterior, né? Perguntando a respeito dessa compra. Assim, não, está em tramitação ainda, eles estão instruindo o processo. Não, mas essa compra tem que acontecer, então. Assim que tem que finalizar o processo, a compra segue, né? Que olha só, o que for para acontecer tem que ser dentro do ritmo normal. Tá? Nada de atrapalhar ou atropelar passos aí, porque tem que acontecer logo. Ok? Ele apareceu na Secretaria de Defesa Civil, e aí estava ele estava sentado na outra mesa, ligou pro professor Luiz Felipe, da Controladoria Geral do Estado. Não, que essa compra ela tem que acontecer, que essa compra não tem que acontecer, que nós temos que fazer barrando esse tipo de coisa, a empresa está aí disposta a participar, enfim, né? Professor Luiz Felipe, tudo que nós fizermos dentro da legalidade. Se for legal, ok. Se não for legal, não vai para frente. Depois desse depoimento, nós tivemos aqui de maneira exclusiva a entrevista da Márcia Pauly ao vivo ao Balanço Geral e, por consequência dessa entrevista, o Elton retornou ao GAECO
e deu mais um depoimento, dando detalhes, outros detalhes e até mudando algumas versões. Até agora, a gente ainda não conseguiu ter acesso a este segundo depoimento do ex-secretário de Saúde.